Olá, o meu nome é Ana Raquel e nós estamos aqui hoje para mais um episódio deste podcast dedicado a entender o comportamento humano, tudo aquilo que nos move e que nos condiciona. O tema de hoje é ajudar os outros a regular as suas emoções. Eu confesso que escolhi este tema porque recentemente participei numas atividades, numa escola ou em várias escolas e fiquei surpreendida pelas emoções que as crianças me diziam mais sentir, e eram ansiedade e raiva. E eu fiquei surpreendida não só por elas me dizerem que sentiam isso, mas sobretudo por eu sentir que elas sentiam isso. E havia estados de contenção emocional que me deixaram apreensiva, digamos assim. E este episódio tem como tema ajudar os outros, e os outros podem ser crianças, sobretudo, a regular as suas emoções. A regulação das nossas emoções é uma competência da inteligência emocional. E ajudar os outros a fazê-lo é também uma competência da inteligência emocional. Mas aqui percebemos que, se nós não conseguimos regular as nossas, dificilmente nós conseguiremos ajudar outros a regularem as suas, muito menos ajudar crianças a regular os seus estados emocionais e a compreender as suas emoções. Porque para regular, nós precisamos de entender aquilo que estamos a sentir, o motivo pelo qual estamos a sentir e compreender também o que podemos fazer para melhorar o nosso estado emocional. Ora, as crianças aprendem a fazer isso primeiro olhando para os adultos e percebendo como é que os adultos fazem. E também pela forma como os adultos, ou nós, as ensinamos a regular ou a fazer isso. Portanto, pelo que lhes dizemos e pelo que lhes mostramos como fazer. Destas duas formas. Agora, se nós pensarmos que a maioria de nós foi educado sem estas competências, que teve que as desenvolver, quando as conseguimos desenvolver, na nossa vida adulta, e que é um desafio para a maioria das pessoas ainda hoje perceber o, o que é que está a sentir, o que é que aquilo que sente lhe está a querer dizer e como é que pode agir. Portanto, quando nós vemos tanta ansiedade numa criança, nós podemos perceber, ou em tantas crianças, que na verdade aquilo que nós vemos nas crianças é um reflexo daquilo que existe em nós adultos. E é verdade também que aquilo que eu sinto muito nos adultos é também, eu tenho estado a refletir sobre isso, muita ansiedade, muita raiva contida, muita frustração contida e alguma menos contida a frustração. E nós vemos que esta ansiedade toda é uma falta de confiança no futuro. A ansiedade projeta-nos para o futuro, é este medo do futuro, daquilo que eventualmente o futuro nos pode trazer, do que podemos eventualmente viver, experienciar, sentir. Mas por que razão temos nós tanto medo deste futuro? O que eu sinto é que a falta de competências que nós temos, e aqui eu falo sobretudo na gestão dos nossos estados emocionais, nas nossas relações, na forma como comunicar, não é? Para transmitir a nossa mensagem de forma eficiente. Tudo isto, juntando as nossas fragilidades, os nossos traumas, tudo aquilo que nós vamos carregando, esta bagagem emocional que carregamos dentro de nós, tudo isto faz com que nos faltem competências para saber lidar com a vida no futuro. E quando eu digo saber lidar com a vida nestes aspectos, no aspecto emocional e, sobretudo, relacional, tudo aquilo que envolve os outros. Então, esta falta de competências gera uma falta de confiança. Se eu não sei como fazer algo, eu tenho medo de fazer. E para mim este é o pressuposto básico desta ansiedade, desta falta de confiança no futuro, de falta de confiança em nós no futuro. Porque quando nós vemos uma pessoa segura e confiante, essa pessoa pode continuar a ter medo que haja uma guerra, pode continuar a ter medo, claro, sem dúvida, que algo aconteça e trabalhar em função disso, ou seja, ser uma pessoa cautelosa, mas não tem que ser uma pessoa ansiosa que petrifica
em função daquilo que a sua cabeça lhe está a dizer que o futuro pode ser. Com esta falta de confiança alicerçada na falta de competências, nós percebemos que a única forma de acabar com a ansiedade e de gerar um bocadinho mais confiança em nós e nas nossas crianças é nós trabalharmos competências. Toda a vida foi assim. Eu recordo-me que eu tinha pavor, não é? Andar de bicicleta. Não sabia andar de bicicleta, tinha pavor andar de bicicleta, claro. E primeiro tirei uma roda e andava toda inclinada para um lado porque tinha medo de cair. E depois, só aí é que tirei a outra e mesmo assim confesso que não foi um processo indolor e uma coisa que eu acho que foi assim extraordinária. Mas ultrapassei e se hoje precisar de andar de bicicleta, sei andar de bicicleta e sinto-me completamente segura em fazê-lo. E isto pode ser um exemplo daquilo que é a forma como nós encaramos as nossas emoções, que parece que é uma coisa etérea, parece que é como se fosse ar, não entendemos, é uma coisa que se sente cá dentro, não é? E não entendemos. Não, são coisas concretas. As emoções não surgem assim do nada. E isto também é interessante, porque depois parece que queremos lidar com elas. Ah, quero lidar com esta ansiedade toda. Tenho que lidar com a minha raiva, com a minha tristeza. Não. Nós temos que entender as situações que não integramos, que não processamos e que nos geraram tanta ansiedade, tanta tristeza, tanta raiva. As situações é que originam aquilo que nós estamos a sentir. Não é algo, uma doença que a gente apanha assim do nada, tipo um vírus, e de repente, ui, sou super ansiosa. Não, não é assim. E o que eu vejo, principalmente com as crianças, e depois talvez seja isto que nós carregamos também em adultos, é eles sabem que somos nós que temos a responsabilidade de os ajudar e nós não o sabemos fazer ou demitimos-nos de o fazer. Mas normalmente quando nos demitimos é porque não o sabemos fazer. E aqui não há culpas a ser atribuídas. Na verdade, não sabemos, não fomos ensinados, não sabemos. E a raiva que eu vou sentindo nas crianças, e aí dependerá muito do seu temperamento, é, ok, não há ninguém neste mundo que me dê competências, porque eu vejo a segurança de uma criança, ah, quando nós lhe mostramos um caminho. Quando nós lhe mostramos um caminho. E há quase um brilho que desperta nela, porque, uau, agora já sei. Aquela coisa de empoderamento pela capacitação. E é tão giro ver os mais pequenos a sentirem-se empoderados, porque nós lhes mostramos como. E, isto é meramente a minha opinião, quando eles não estão ou não conseguem chegar lá, é porque nós não os conseguimos colocar lá. Nós não lhes conseguimos dizer: olha, quando estás triste, ou o avô morreu, e é natural que sintamos isto, mas ao longo do tempo vai ser assim, assim, assado, e podemos fazer estas coisas para ajudar. Isto sim, ou outras coisas, ou a mãe saiu de casa, ou o pai saiu de casa, ou o irmão. E normalmente é relacionado com os adultos, ou então com a intervenção que os adultos têm na sua vida de crianças, que é, o menino bateu-te, pronto, então deixa lá, tens que oferecer a outra face, ou então chegas lá e bates-lhe. Depende, nós temos que ajudar e temos que dar mais informação, porque não chega à desculpa de a mim ninguém me ensinou a fazê-lo. Eu safei-me bem. O mundo está diferente. Eu recordo muitas vezes, e digo isto, conto, que quando eu andava no liceu, o meu pai e a minha mãe levavam-me à escola e também outros pais. E havia um pai que nos levava à escola em dias de chuva, janelas todas fechadas, e fumava, se calhar um ou dois cigarros durante o caminho. E era um percurso super curto. E nós íamos fechadas a apanhar aquele fumo todo. Hoje, isso seria um crime. Mas mais, também andávamos sem cinto de segurança e fazíamos uma série de coisas. Os médicos davam consultas a fumar. Portanto, o dizer na minha altura era assim, na nossa altura foi assim, mas o mundo agora é outro. O mundo muda e somos nós que nos temos que adaptar ao mundo. Não é o mundo que se adapta a nós. Nunca assim foi. Portanto, não é por sermos nós agora que assim vai ser. E quando nós falamos desta ajudar os outros a regular o seu estado emocional,
Eu acho que é fundamental nós percebermos, sobretudo com as nossas crianças, que há algo que nós podemos fazer melhor. E se nós nos queixamos que o mundo está mau e que as crianças de hoje isto e daquilo, eu acho que nos podemos perguntar qual é o nosso papel neste problema do qual nós nos queixamos. Se há algo que nós podemos fazer melhor, se estamos a fazer o melhor que sabemos e o melhor que podemos. E claro, dizer que os nossos pais não nos ensinaram ou que a escola devia ter feito isto é muito fácil. Mas se está ao nosso alcance fazer, a pergunta é por que razão nós não fazemos? Porque na verdade perdemos a legitimidade para depois apontar dedos. E claro, a minha resposta pode não ser a que mais agrada, mas para ajudar outros a regular as suas emoções e os seus estados emocionais, a melhor forma é nós aprendermos a fazê-lo conosco. É nós aprendermos a fazer isto de forma exímia. E aí sim, quando dominamos essa competência de inteligência emocional, podemos ajudar outros a fazê-lo também. Bom, eu espero que este episódio seja útil. Nós temos encontro marcado daqui a uns dias, por isso fiquem bem, porque vemo-nos em breve. Um abraço para todos.